Opa, já está no ar, fiquei sabendo agora. Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Desculpa, estava aqui aguardando um sinal. Boa tarde, como é que está todo mundo? A gente já estava online aqui batendo um papo com algumas pessoas na sala do Zoom, com o professor Hugo Tadeu, que vai ser o nosso primeiro palestrante da Fundação Dom Cabral. E fiquei sabendo agora que acabou de abrir para todo mundo aqui no YouTube. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito bacana esse momento. Assim como eu estava compartilhando com todos, eu quero também compartilhar com vocês da alegria que eu estou de podermos estar aqui realizando esse evento nesse formato pela primeira vez online, certo? Confesso que o mesmo frio na barriga que me dá quando vou subir no palco dos nossos eventos presenciais, diga-se de passagem, no último nós tivemos mais de 400 profissionais presentes, e eu estou sentindo agora, mas é um frio na barriga muito bom, estou muito feliz, é uma experiência que eu tenho certeza que chega e chega para ficar. Os nossos eventos presenciais, com a graça de Deus, nunca vão cessar, vão continuar acontecendo, a gente ter aquele aperto de mão, aquele abraço, aquele network presencial, aquela apresentação de showcase, de showrooms, de peças para vocês, como a gente sempre teve, mas eu acredito que esse formato online é um formato que chega para ficar, ele não vai mais embora. Então, eu anuncio para vocês que, com toda certeza, daqui em diante, nós teremos o Imprimindo Ideias presencial, como falei, e também teremos o Imprimindo Ideias online. As duas versões. Eu acho que é uma versão que chegou nesse momento de pandemia, a gente teve que se adaptar, foi realmente uma adaptação, a gente vinha muito preocupado, eu vinha conversando com a nossa equipe, perguntando como é que a gente ia estar próximo dos nossos clientes, como é que a gente ia conseguir fazer com que aquele nosso objetivo central, que quem nos conhece de perto já sabe ele decorado, é um mantra, de melhorar o meio em que nós estamos inseridos. Como é que a gente ia conseguir fazer algo para melhorar o meio em que nós estamos inseridos durante esse período de pandemia, certo? E as cabeças fervendo, dormimos um dia com algumas ideias, acordamos no outro dia com a ideia de fazer a sexta edição do Imprimindo Ideias, pela primeira vez, o Imprimindo Ideias online, certo? Vamos ter 3 palestras hoje aqui, a primeira com o professor Hugo Tadeu, que é professor da Fundação Dom Cabral, vai falar um pouco para a gente sobre inovação, sobre oportunidades, sobre tomadas de decisões. Vou deixar o currículo dele para a apresentação dele no início. Eu acho que ninguém melhor do que ele para se apresentar, mas é um grande cara que tem muito a nos ensinar, a nos passar. Teremos uma segunda palestra com o João Consorte, que é CEO da agência Macan Health, é a principal agência de comunicação e marketing para empresas e instituições do ramo de saúde, cara que tem uma bagagem de mais de 20 anos de atuação nessa área. E teremos a nossa terceira palestra com a Ana Couto, que é CEO da Ana Couto Branding. Ela é referência em branding no Brasil. E assim a gente encerra o nosso evento com essas 3 palestras, esses 3 nomes dessas 3 feras, certo? A ordem é essa que eu falei para vocês. Nós teremos aproximadamente 30 minutos de bate-papo com cada um deles e mais 10 minutos de perguntas e respostas. Portanto, quem tiver alguma pergunta a fazer pode colocar no chat, que a nossa equipe vai estar apurando e vai estar selecionando. E eu queria mais uma vez agradecer a presença de todos vocês que estão aqui, nos assistindo ao vivo pelo YouTube. Enfim, é o nosso primeiro evento nesse formato, mas eu espero que a gente consiga traduzir para vocês a real essência que esse evento sempre teve, que é a essência de levar conteúdo, de proporcionar network, dessa vez um network um pouco diferente, de forma virtual, mas acredito que pelo chat vocês conseguem, de certa forma, até conversar e trocar alguns contatos e ver quem está presente. Enfim, melhorar o meio em que nós estamos inseridos, certo? Eu queria passar aqui um vídeo para vocês agora,
que é um vídeo curto, de 1 minuto e meio, que ele mostra um pouco do que foi a nossa quinta edição, que foi a edição anterior a essa, como eu falei, presencial, que aconteceu em 2019, no Buffet La Maison, em Fortaleza, com 2 palestras. Uma palestra do Ricardo Paiva, que é consultor da Falcone Consultoria, e outra palestra do Francisco Custódio, que é diretor de mídia da Agência África. Eu queria passar esse vídeo para vocês agora, por gentileza. Pronto. Esse foi um vídeo mostrando um pouco da nossa quinta edição. Eu queria, antes de chamar o professor Hugo Tadeu, queria agradecer a todos vocês. Como vocês estão notando aqui por esse cenário, eu optei por colocar uma mesa no meio do nosso parque produtivo, certo? Eu estou aqui dentro da sala de impressoras. Ao fundo tem uma das nossas principais máquinas, que é uma impressora offset, recém-adquirida em 2019. E mais do que mostrar um pouco da nossa estrutura para vocês, o intuito disso tudo foi receber vocês na nossa casa. A nossa casa, nesse momento, está com a operação extremamente reduzida. Eu acho que todas as empresas no Brasil estão. E essa é a parte ruim desse momento que a gente está passando. Eu acredito que nenhum empresário fica feliz de ver o seu faturamento despencar, em alguns casos chegar a zero. Mas, enfim, faz parte. E acredito que esse momento está passando, vai passar, e quando ele passar, o que a gente tem que pedir a Deus é que a gente consiga estar depois dele melhor do que a gente estava antes dele, certo? Então, pedir para sairmos melhores. Eu quero aproveitar para quem não conhece ainda também falar que a Sobral Gráfica é uma empresa familiar, e ao mesmo tempo eu quero agradecer aos meus 2 parceiros de trabalho, meus 2 irmãos Antunes, que é nosso diretor de produção, e Geisa, que é nossa diretora administrativa e financeira, e também aos 2 fundadores, meu pai, seu Hélio Brito, e minha mãe, dona Norma Brito, estão nos assistindo de casa. E mais uma vez quero agradecer a todos vocês. É uma enorme alegria, uma enorme satisfação receber todos vocês aqui nesse nosso novo formato de evento. Fiquem à vontade, nos perdoem algum nervosismo, algum tropeço que possa acontecer. Como eu falei, é a primeira vez que a gente vai fazer nesse formato, e por mais que a gente tenha elaborado e planejado muito bem, pode ser que algum tropeço ocorra. Aceito e peço críticas construtivas para que a gente melhore da próxima vez. E vamos ao nosso evento, que a gente veio aqui para escutar esses 3 nomes. Vamos começar com o professor Hugo Tadeu, da Fundação Dom Cabral. Por favor, professor Hugo, fique à vontade. A tela é sua, o palco é seu. Você está em casa. Muito obrigado por participar. É com você. Vamos lá, Fernando, muito obrigado. Muito obrigado pela agenda, pelo convite. Acho que em nome da Fundação Dom Cabral, da nossa parte, a gente só tem a agradecer, porque acho que o nosso grande foco aqui é contribuir e ser relevante para a sociedade, que é o principal objetivo da Fundação. Rapidamente, para quem não conhece a Fundação Dom Cabral, a gente é uma escola de negócios, fica em Minas Gerais, somos mineiros, então se porventura, se eu falar algum trem, uai, alguma coisa nesse sentido, vocês não achem estranho, é da nossa característica, e com muito orgulho a gente há quase 50 anos conduz a educação executiva, ou seja, educação no nosso sentido, que é ensino tradicional, como vocês conhecem, o nosso MBA, nosso mestrado, os programas customizados,
E óbvio, né, toda uma parte de intervenção. A Fundação tem uma área muito relevante, da qual a gente atua dentro das empresas, discutindo planejamento estratégico e uma série de outras circunstâncias da gestão atual e contemporânea. Indo direto ao ponto, para o título, né, para o tema que me foi dado, o objeto aqui nos próximos 30 minutos é discutir inovação enquanto estratégia, execução e resultados. Para ser muito honesto, antes até de falar de qualquer coisa que porventura eu venha fazer na Fundação, a gente está muito preocupado, eu mesmo estou muito preocupado, porque eu acho que inovação tem sido uma agenda, um tema muito interpretado, como eu chamo de fun and games. Ou seja, existe um mantra hoje no mercado que para inovar eu tenho que ter laboratório, eu tenho que fazer design thinking, eu tenho que colar post-its, eu tenho que ter conexão com as startups. A gente, em parte, isso é verdade. Porque, pelo menos de todos os grandes projetos que a gente tem feito na Fundação do Cabral, para poder inovar, a gente tem que ter clareza de propósito, clareza de estratégia e tem que ter investimento para poder inovar, não sendo uma agenda barata nesse sentido. Um outro assunto também, além da própria inovação, que muito nos chama a atenção, tem a ver com a transformação digital, porque várias organizações também têm entendido transformação digital, com todo o respeito aqui das palavras, como se isso fosse uma gambiarra digital. Ou seja, eu compro um aplicativo, faço investimento no sistema aqui e acolá, isso seria uma boa resposta para a transformação digital. Aliás, não só uma resposta, né? Quantas empresas que ao longo desses últimos anos, né, 1, 2, 3, 4, 5 anos, quantas empresas que protelaram investimento nos assuntos digitais e que agora, de um dia para o outro, de uma semana para outra, de um mês para o outro, a gente está tendo que entender que esses assuntos são relevantes e que para a gente poder crescer com ou sem crise, né, do coronavírus, a gente deveria, ou seja, ter um certo nível de profundidade nesses assuntos. Então, se eu entro aqui nos meus tópicos, fazendo uma breve apresentação, na Fundação do Cabral eu sou o coordenador da nossa área, dos nossos centros de referência e inovação, do qual eu tenho muito orgulho em falar. Toda vez que eu utilizar essa palavra Centro de Referência e Inovação, ou carinhosamente de CRI, os CRIs são, ou seja, eles funcionam como um braço da Fundação, do qual a gente articula o contato entre grandes empresas, citando alguns nomes aqui públicos, né? IBM, Johnson & Johnson, Vale, Petrobras, sei lá, Google, Amazon, são empresas grandes com seus respectivos diretores, dos quais a gente consegue bimestralmente reunir essa turma para discutir sem contratos formais, sem NDAs, como eu costumo dizer, quais são as agendas de inovação e como que isso tem dado certo e como que isso tem dado errado. Então, é muito importante dizer que para poder inovar, a gente depende fundamentalmente de gente e, claro, né, de uma agenda de cooperação para a gente conseguir avançar. Além do CRI, a gente tem diversas agendas de pesquisa. Eu mesmo faço parte lá do time do Fórum Econômico Mundial, do qual a gente compila dados aqui do Brasil e a gente consegue mandar para a própria turma do Fórum Econômico Mundial para a gente poder avaliar o quanto que o Brasil está bem ou não está bem nessa agenda de inovação e transformação digital. E, por último, a gente faz uma série de projetos com grandes organizações, grandes e médias organizações, para estruturar de uma forma bem adequada aquilo que seja uma boa estratégia e, obviamente, quais seriam os bons resultados e métricas para essa agenda da inovação. Não é à toa que eu coloquei esse slide aqui para vocês e depois eu mando inteiramente esse conteúdo para todo mundo, para quem tiver interesse, mas só para chamar a atenção que a gente precisa ter profundidade. Enquanto uma escola de gestão, uma escola de negócios, eu também fico um pouco incomodado porque eu tenho visto muita gente falando de tudo e, ao mesmo tempo, muita gente falando de nada. Porque eu acho que a gente tem que ter profundidade técnica, a gente deveria voltar ao tempo, né, do qual a gente se debruçava nos livros, que a gente se debruçava em cima de dados relevantes para poder argumentar aquilo que seja possivelmente um caminho, ainda mais para a nossa agenda de inovação. Agora, se isso tudo é verdade, gente, eu acho que os dados eles são muito diretos e objetivos para aquilo que seja inovação. Se vocês olharem esse bloco nosso, esse bloco que está aqui do lado de cá e esse gráfico colorido, vocês vão perceber que esse gráfico é resultado daquilo que a gente fez no ano passado, relativo ao Brasil, para o próprio Fórum Econômico Mundial. Então tem muita gente que fala que as empresas brasileiras são inovadoras. Sinto muito dizer isso para vocês. As empresas brasileiras estão no pelotão do meio, porque quando a gente olha aqui esses dados todos, olhando aqui para a capacidade de inovação, para dinamismo do ambiente de negócio, para a questão do próprio desempenho de mercado, saúde, até propriamente dito instituições de tecnologia, a gente está no pelotão do meio, ou seja, o Brasil tipicamente não seria, nesse caso olhando para as empresas privadas, eu estou tirando o governo para um momento, porque se eu colocar governo, fica até pior a foto,
Mas quando eu olho para as empresas brasileiras, a gente não está tanto desempenhando, ou seja, o desempenho não é ótimo quando a gente argumenta essa história toda da inovação. E a resposta, gente, é tão direta quanto objetiva. Se vocês olharem esse gráfico do lado direito de vocês, vocês vão ver que esse gráfico também é um gráfico produzido pelos queridos amigos do IPEA, que é o nosso Instituto de Pesquisa Econômicas Aplicadas. Vocês vão perceber que China, Estados Unidos, Coreia do Sul, Alemanha, ou seja, os países que são desenvolvidos e cujas as empresas privadas também são muito bem desenvolvidas, em média, quem banca a agenda da inovação não é o governo, são as empresas privadas. Então, essa história de dizer que inovação tem que ser do governo, tudo bem, o governo é importante enquanto um indutor do investimento no primeiro momento. Mas depois, quem sustenta a agenda da inovação, principalmente numa agenda de crise, como essa que a gente está vendo agora, são as empresas privadas. E aí isso também me remete a uma outra coisa que é muito preocupante. Além da agenda de professor da Fundação Dom Cabral, e representando a própria Fundação Dom Cabral, eu tenho atuado em conselhos. Eu fico muito estarrecido, não posso citar nome aqui de empresas pelas quais eu tenho participado em conselho, mas a nossa agenda principal agora é uma agenda de caixa, 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 esse mantra central do qual caixa é o rei, cash is king, como eu tenho por hábito escutar. Caixa é importante, super. É importante preservar a manutenção das empresas? Demais. Mas se a gente também não tiver uma agenda anti- ou pró-cíclica, como eu costumo dizer, que é uma agenda de entender que o mercado em algum momento ele vai recuperar e que as empresas elas deveriam estar maduras para o assunto da inovação e da transformação digital, com certeza a gente vai ter problema de crescimento. Não é à toa que quando eu olho para o slide seguinte, a famosa lista da Fortune 500, que é essa lista aqui nessa tabela, as empresas que conseguiram prosperar nos últimos anos foram as empresas que conseguiram mudar o seu planejamento estratégico, e sinto muito falar para os clássicos e tradicionais, eu tenho batido muito nessa tecla, as empresas que ainda insistem em fazer planejamento estratégico e somente fazer planejamento estratégico por ferramentas como a Matriz, SWOT, BSC, etc., o máximo que elas vão conseguir vai ser fazer um bom movimento de excelência operacional, porque para inovação a gente não vai conseguir. Isso tem dado e evidência para poder suportar essa análise aqui. Isso me traz exatamente para essa tabela aqui da Fortune 500, do qual as empresas que conseguiram suportar e passar por diversas crises foram as empresas que entenderam que investimento em conhecimento, investimento em tecnologia, investimento em inovação, isso seria uma chave, um dos elementos necessários para a gente poder sobreviver. Não é à toa, olhando um pouquinho aqui para esse gráfico, aliás, gráfico do qual eu utilizei esses dias numa live com um banco de investimentos, dá para perceber que o famoso índice FANG, como a gente fala, FANG é de F-A-N-G, que é de Facebook, Amazon, Google, etc. É o índice que mais prospera crescimento, porque porventura são as empresas que mais têm investido em inovação, mesmo numa agenda de crise. Se isso tudo é verdade, gente, isso me remete a 3 perguntas. Ou seja, qual é o contexto atual das organizações e de que forma que a gente está focando em inovação para resolver problema? Então, só para chamar a atenção, quem fala que inovação não tem a ver com excelência operacional, por favor, rasgue esse tipo ou seja, de forma de se expressar, porque o berço da inovação está lá no Lean, nos famosos movimentos de qualidade total. Eu preciso estimular a minha organização para poder gerar ideias, porque dentro desse conceito de geração de ideias, eu procuro, de alguma forma, implementar essas ideias e valorizar o meu time. Ou seja, temas como engajamento, uma boa gestão de equipes, indicadores que sustentam a inovação para foco no curto prazo, são tão quanto importantes. Quem que falou para vocês que presidente de empresa, com todo respeito aos presidentes que aqui estão, são os todos lindos e maravilhosos que tudo sabem, gente? A gente está numa agenda que é uma agenda muito mais horizontal e que a gente também tem que absorver conhecimento que vem da base. Aliás, se eu pegasse essa pergunta primeira aqui, como resolver problemas a partir de inovação, a Embraer, que está fazendo avião, como é que fala? Os famosos eVTOLs, né, que são aviões elétricos para 2, 3 pessoas em parceria com a Uber. Todo mundo olha para a Embraer como se ela fosse a empresa mais tecnológica do Brasil, ou seja, para a questão de infraestrutura aeroespacial. Mas lá atrás, aquilo que sustentou a inovação da Embraer foi todo o movimento de inovação baseado em qualidade. Ou seja, se eu tenho a clareza de como discutir inovação baseada em processo, em problema, a segunda pergunta é tão quanto importante, talvez a mais relevante. O que o cliente está dizendo para a gente nesse atual momento e como que a gente está capturando o dado desse cliente para transformar em inovação.
que é o famoso conceito do jobs to be done, que a gente parece que às vezes esquece, né? A gente acha que a empresa tudo sabe, transforma em produto e empurra para o mercado, mas às vezes o cliente está demandando uma série de soluções simples para a gente conseguir transformar em rentabilidade. Ou seja, qual é a renovação de portfólio que a gente tem feito, qual é o percentual de produto novo, cliente novo, serviço novo que a gente está atraindo para o nosso negócio, ou que a gente está vislumbrando até mesmo depois da crise, para obter crescimento. Agora, não me resta dúvida que essa terceira pergunta é tão quanto relevante, né? Quais são as tecnologias que realmente a gente vai levar a sério no hoje e para daqui a 5, 6, 10 anos para suportar todo esse cenário pelo qual a gente está, ou seja, avançando. Moral da história, gente, qual é o propósito? De que forma que os líderes, os presidentes, os diretores têm trabalhado com inovação e estruturado essa agenda num movimento estratégico? Não é à toa que se eu pudesse separar a inovação em 10 elementos, e aí só para uma questão de tempo, né? Acredito eu que eu tenho mais 15, 20 minutos ainda para poder fechar aqui. O primeiro elemento mais importante para a inovação é a definição de propósito. Para vocês terem uma ideia, essa frase que está escrita aqui, ó, innovation is the fast and profitable implementation of something new e etc. Essa frase que vocês estão lendo aqui em inglês é a clara definição de inovação da Embraer. Ou seja, eles deixaram muito bem claro que inovação é algo rentável, algo novo e que tem impacto para o cliente deles. Desde que, se essa afirmação for verdade, que eu tenha clareza de um processo interno de geração de ideias, implementação dessas ideias e resultado. Ou seja, eu preciso engajar o meu time, eu preciso suportar o meu time com uma agenda de inovação, e aí o papel da área de gestão de pessoas é fundamental. Como no outro dia eu argumentei, e um diretor de RH até me mandou uma mensagem achando que eu falei uma frase muito forte, do qual eu particularmente às vezes acho que a área de gestão de pessoas tem se comportado como uma área de suprimentos. Eu contrato gente, demito gente, eu cumpro regras de departamento pessoal, descumpro regras de departamento pessoal. A área de gestão de pessoas deveria ser importante para gerar engajamento, cultura e, fundamentalmente, tendo métricas de inovação. Métricas como percentual de tempo para as pessoas inovarem, percentual de ideias sendo aprovadas, recurso para as pessoas poderem inovar, para a gente conseguir, ou seja, movimentar a organização numa agenda de crescimento. E, fundamentalmente, quando a gente fala dessa equação aqui de geração de ideias, implementação e resultado, é claro que eu deveria ter uma questão que é muito importante, que é a famosa questão da cultura do erro honesto. Eu não conheço nenhuma organização que queira inovar, do qual eu não consigo estimular no meu time que as pessoas gerem ideias e que a gente tenha uma certa tolerância, não é anarquia, mas que a gente tenha uma certa tolerância sobre o erro. Ou seja, eu preciso estimular a gestão do conhecimento. Já foi a época pelo qual a gente trabalhou nesses movimentos industriais, do qual alguém determinava alguma coisa e todo o time executava. Eu preciso aprender, ou seja, com essas práticas de geração de conhecimento e compartilhamento nesse sentido. E não é à toa que para a gente inovação está muito bem pautado nesse gráfico aqui, ó. Eu preciso ter clareza dos famosos horizontes de inovação. Ou seja, horizonte 1, eu estimulo o time a fazer excelência operacional, que é foco no hoje. Horizonte 2, eu penso em produto e serviço. Horizonte 3, eu discuto tecnologias, e aí não é tecnologia da esquina, é tecnologia hard science, ou seja, tendo recurso para poder inovar e, obviamente, crescer. Segunda regra, gente, da inovação é uma regra simples. Ter clareza de risco e tendências de mercado. Ou seja, quais são os famosos inimigos invisíveis que a gente não consegue enxergar. A gente está passando por um mercado hoje do qual, se alguém tivesse a clareza de argumentar, por exemplo, para o setor financeiro, que open banking, bancos no sentido mais aberto, né, e que o Banco Central autorizaria a gente a discutir utilização de tecnologias com as startups, e, por exemplo, até mesmo ter redução de pagamento de taxas, isso seria inimaginável uns anos atrás. Da mesma forma que eu coloquei aqui para vocês, né? Quem imaginaria, alguns anos atrás, a gente ter tecnologias como a Zoom? Eu lembro muito bem quando eu era moleque, pequeno, né? Do qual eu ligava lá do Rio de Janeiro aqui para as Minas Gerais, e era como se fosse uma atendente, alguém da Embratel colocando um cabo numa central telefônica para poder, ou seja, fazer uma conexão de telefone. Ninguém imaginaria que essas tecnologias como um todo avançariam. Quem imaginaria live, como a gente já está tendo hoje, desses cantores sertanejos e de rock, tendo muito mais rentabilidade do que necessariamente a turma
fazendo lá suas apresentações na maior, ou seja, no caso aqui na TV Globo. O mercado muda e a gente tem que ter clareza que esses ativos físicos, né, ou a forma pela qual a gente está se estruturando enquanto gestão, que isso não se sustenta. Então, inovação é uma agenda importante e relevante, e essa capacidade da gente estimular o time a gerar ideias, ela é determinante. Desde que, e aí eu chamo a atenção sempre para esse mesmo slide, que a gente tenha uma clareza do papel de gestão de pessoas. E aí sinto muito falar para vocês. Todo ano a gente faz uma pesquisa com 110, 115, 120 presidentes. Uma pesquisa que é feita com Berkeley, uma famosa universidade americana, e a gente pergunta para esses executivos qual que é a cultura de inovação que eles têm, tolerância à falha, até chegar aqui no conforto, ambiguidade e incerteza dentro das organizações que eles têm tanto trabalhado. Numa escala de 0 até 10, Brasil, a média 3,2. Numa escala de 0 até 10 nos Estados Unidos, 8,8. A brincadeira que eu sempre faço é que aqui no Brasil a gente é católico, ou seja, tudo é pecado, alguém tem que dizer o que fazer. Lá nos Estados Unidos eles são protestantes, eles testam, erram, e de alguma forma os projetos eles são determinados. Agora, se eu não tiver um líder, se eu não tiver alguém da área de gestão de pessoas que consiga entender que para poder inovar a gente tem que fazer um casamento entre perfil da pessoa com aquilo que a área demanda e aquilo que a empresa tanto deseja, é um pouco difícil inovar, gente. Para vocês terem uma ideia, isso aqui foi a minha avaliação de perfil, do qual a minha característica central num assessment que a gente utiliza na Fundação Dom Cabral, eu sou o típico pioneer. Que diabo a 4 é ser um pioneer, como está aqui escrito? Eu sou enérgico, eu sou o sujeito com 200 ideias na cabeça, eu sou o sujeito que faz muito networking, mas eu sou péssimo em execução. Então, se eu não tiver uma clareza na própria fundação e entre os meus pares, na Dom Cabral, que eu preciso ter no meu time gente que me auxilie a executar aquilo que seja qualquer projeto, eu nunca vou conseguir inovar. E isso me traz uma outra chancela, uma outra provocação. Qual é a formação dos nossos times e de que forma que a gente está estimulando a inovação? Porque se eu simplesmente contratar alguém que pensa igualzinho à forma como eu executo, eu não vou inovar de forma absoluta em nada. Então, o quanto que a gente tem valorizado as pessoas, o quanto que a gente tem discutido o futuro, o quanto que a gente tem valorizado os novos talentos, principalmente nessa época de crise, para poder suportar as práticas de inovação. Agora, isso me traz um outro elemento, que é o elemento do slide seguinte, que, aliás, é super importante, que é o elemento da proposta de valor. Senhores, quando eu falo proposta de valor, eu estou perguntando para vocês o seguinte: o que vocês, diretores, presidentes executivos, o que vocês estão debatendo no planejamento estratégico das empresas de vocês e de que forma que vocês estão predispostos a mudar? Porque o que eu mais tenho visto nas organizações, e olha que eu tenho passado bastante tempo aqui no Zoom, é um diálogo interessante de mudança, mas um ego exacerbado da liderança que não aceita uma agenda de transformação que é organizacional. Não é uma transformação necessariamente digital, ou seja, para inovação. Não é à toa que nesse meu rabisco que vocês estão vendo aqui, uma das principais palavras é aqui, propósito, o que eu desejo com a minha empresa, igual as instituições de ensino, né? A gente sempre se vangloriou que ensino presencial era sempre a melhor forma de entregar conteúdo. Estou aqui agora numa Zoom com vocês entregando o conteúdo da Fundação, supostamente com o mesmo nível de qualidade que a gente entrega lá no presencial. Agora, para essa proposta de valor ser muito bem estabelecida, eu preciso ter governança. Ou seja, quais são os times, qual que é a estratégia, qual que é a arquitetura organizacional pensada e estruturada para a gente conseguir suportar a inovação. E aí que vem aquele mantra, né? Para inovar, eu preciso ter um comitê de inovação. Não. Para inovar, a gente tem que diagnosticar qual que é a sua empresa, porque dependendo do nível de maturidade da empresa, aí sim eu tenho que ter um comitê, ou eu tenho que ter um diretor de inovação, ou eu tenho que ter alguma coisa que tenha lá alguém segurando o chifre do boi, falando num bom mineirês, ou seja, para conseguir obter esse tipo de resultado. Por consequência, gente, os resultados financeiros e o atendimento à demanda dos nossos clientes é uma consequência. Agora, só uma atenção para um outro elemento que é importante. Eu estou no 5º de 10. Se a gente não tiver clareza que as empresas têm testado novos modelos de negócio para avançar, a gente, no mínimo, pode ter um problema inerente nas nossas organizações. Exemplo aqui, quem que imaginaria a Coca-Cola e a Ambev fazendo uma parceria, criando uma marca que se chama BeBlend, que é uma máquina do qual eu consigo produzir, como se fosse uma máquina de refrigerante.
que eu pego lá meu Guaraná da marca X e ao mesmo tempo tem Coca-Cola. Ao mesmo tempo que eu pego minha cerveja da marca Antártica, eu tenho minha cerveja da marca concorrente. Quem imaginaria, ou seja, marcas supostamente concorrentes fazendo parceria, buscando cooperação? Na verdade, isso nada mais é do que o uso de tecnologia para capturar dado do cliente e antecipar comportamentos. Quem imaginaria o famoso Tinder? Vamos lá, pensem vocês aí, eu estou visualizando todos aqui na tela. Se alguém tem Tinder aqui nesse nosso diálogo, muitos vão rir, né? A Ana está sorrindo ali quietinha e tal, sem nenhuma brincadeira, Ana. Mas quem imaginaria, por exemplo, o Tinder criar o The Ugly Bug Ball? Gente, olha o nome do negócio, The Ugly, Tinder para feio. Os caras estão fazendo segmentação de mercado por reconhecimento de imagem, para dizer que a gente tem que ter Tinder para louro, Tinder para moreno, Tinder para ruivo, Tinder para bonitos e Tinder para feios. Eu estou querendo dizer que a gente está direcionando a nossa campanha de marketing de acordo com a análise de perfil por uso de tecnologia. E isso me faz crer que a gente deveria entrar no nosso sexto movimento, 6 de 10, perdão, para a gente fechar o nosso diálogo aqui. Para conseguir inovar, a gente só vai inovar se a gente simplesmente fizer o que a gente chama com muito carinho, que se chama de inovação aberta. Grande empresa com startup, grande empresa com média empresa, grande empresa com fundo de fomento, com universidade, com professor da universidade, com startups. E aí é o claro entendimento que eu preciso ter gente dentro do meu negócio, fazendo inovação dentro, especialistas, pessoas tentando repensar, ou seja, o que é o meu negócio, com gente de fora, mas o foco central desse negócio aqui é tentar fazer o que a gente tecnicamente lá na engenharia chama de prova de conceito. Quais são os pequenos projetos que a gente pode transformar em produto novo, mercado novo e ganhar dinheiro nesse sentido. E aí, se esse movimento da inovação aberta, se ele é verdade, isso me remete a uma pergunta a vocês, né? Vocês conhecem o ecossistema de inovação aqui no Brasil? Porque o nosso ecossistema de inovação aqui no Brasil, ele é lindo. Porque a gente tem governo com fundo de fomento. Gente, só para vocês dimensionarem o tempo, eu vou mais 7 minutos eu fecho aqui, eu estou controlando meu tempo certinho para não estourar. Mas voltando à minha lógica, conhecer, ou seja, que a gente tem fundos de governo para inovação, porventura muito pouco acessados, porque as empresas não conhecem os fundos do BNDES, da FINEP para inovação. A gente tem recurso de empresas privadas, e aí dividindo em venture capital, private equity. A gente tem universidades no Brasil, ou professores de universidade, discutindo uma série de tecnologias de fronteira, das quais a gente poderia fazer parceria para inovar, e claro, né, os famosos espaços como o Cubo, em São Paulo, que é do Itaú, o InovaBrá, que são hubs, né, para a gente conectar com essas startups, universidades e outras empresas, para avançar com essas soluções todas que a gente está chamando aqui de inovação. Agora, é preciso entender o seguinte, para isso tudo acontecer tem que ter estratégia. E aí o dado é evidente. As empresas, ainda que são as muito tradicionais, que insistem nos modelos tradicionais, elas não conseguem implementar a inovação, porque o máximo que essas estratégias de inovação que a gente conhece hoje, elas reforçam o agora, elas reforçam caixa. E o principal modelo que eu muito tenho sugerido para as organizações é o famoso modelo Zoom In e o outro que se chama Zoom Out. Zoom In nada mais é do que estabelecer um portfólio de iniciativas baseados em Lean Innovation, qualidade total, ou seja, para sobrar dinheiro para eu poder investir no futuro. Desde que, aí eu estou colocando meu cursor aqui em cima, que eu tenha um funil na minha organização de ideias, funil para excelência operacional e funil para prática de práticas de futuro, tendo uma clareza dessas ideias, de cada bolinha dessa daqui, sendo endereçada para um portfólio. Ou seja, senhor presidente, senhor diretor de empresa, tenha clareza que a estratégia muda todo santo dia. O famoso conceito de adaptabilidade. Se alguém aqui nessa sala ainda faz planejamento estratégico para 1 ano, para 6 meses, está fazendo errado. Porque o conceito atual é um conceito de flexibilidade. É um conceito do qual, aliás, o mercado está chamando de agile, né? De metodologia ágil, que aliás de ágil não tem nada, né? Porque o conceito de metodologia ágil é de flexibilidade na tomada de decisão, ou seja, estratégia combinada com design thinking, para eu conseguir avançar com boas soluções de negócio. E não é à toa, senhores, ainda dentro do conceito da estratégia, que a empresa precisa ser constantemente diagnosticada. Isso aqui é um exemplo dos diagnósticos que a gente usa dentro das organizações.
nas empresas de grande e médio porte que a gente tem trabalhado, a gente faz avaliações mensais com essas empresas para entender qual que é a estratégia que eles estão adotando para inovar, como é que a liderança tem se comportado, quais são os recursos sendo utilizados para inovação. Ou seja, a gente faz uma avaliação constante e aquilo que não está bom, a gente tem que ter uma agenda de mudança. O famoso conceito da gestão de mudança, tendo os dashboards, né? Ou seja, as métricas, que é essa tela aqui, para conseguir avançar. Agora, por favor, né? Não matem os novos bebês. Como eu digo, né? Não matem os meus bebês. O que eu tenho visto nas empresas, nessa agenda de urgência, né? E do pouco parar e pensar sobre os próximos meses, a gente está cortando aquilo que pode ser o brilhante quando a gente, ou seja, superar essa crise. Então, é preciso diagnosticar aquilo que é relevante, quais são os talentos, quais são os recursos, o quanto que a liderança está preparado para essa agenda toda de transformação e inovação. Agora, fundamentalmente, e aí já começando a entrar aqui nos meus finalmente, né? A pergunta central é: qual que é a estrutura que vocês têm para inovação? Em síntese, se a minha empresa tem um baixo nível de entendimento sobre inovação, eu tenho que sim ter um líder para essa atividade. Tem que ter um diretor de inovação, tem que ter um gerente de inovação, alguém que tenha coragem de peitar o dono patriarca da organização e dizer que ele está errado. Ou seja, tem que ter a carta branca para suportar uma agenda de transformação, que é o que esse slide aqui está sugerindo. Agora, se esse nível de entendimento vai subindo, quem sabe a gente pode ter um comitê, quem sabe a gente pode ter uma cultura e algo mais descentralizado dentro das nossas organizações. E aí, senhoras e senhores, quase no grande finale aqui, vocês querem fazer isso tudo? Essa tabela ela é super importante, porque para fazer inovação tem que ter sentimento e clareza de recurso. Inovação não é orçamento, inovação é investimento. E aí eu tenho visto várias empresas, na época, né, antes da crise, mandando seus executivos para o Vale do Silício, vão participar de eventos relevantes e importantes. Isso nada mais é do que um movimento de cultura. É só para despertar alguma coisa nova na cabeça das pessoas, para participar desses eventos com as aceleradoras. Da mesma forma, agora, se a gente quer transformar a organização, façam o que eu escrevi aqui, ó, parcerias. Façam as provas de conceitos, pequenos projetos, tendo recurso e investimento, e quem sabe, óbvio, comprando startups, comprando conhecimento de professores, comprando conhecimento de empresas de tecnologia para avançar. Onde que eu quero chegar, gente? Que é o meu slide número 10. Tenho clareza de portfólio. Se a gente não tiver clareza de percentual de receita para investimento e inovação, equipe dedicada para inovação, criação de um recurso apartado no orçamento, por mais difícil que isso seja em época de crise. E se a gente não tiver clareza dessas respostas aqui, ó, propósito, processo para inovar e o quanto que a gente está se comparando com o mercado, é muito difícil estabelecer dessas agendas de inovação. E, fundamentalmente, né, ter um portfólio. Quais são os projetos que hoje estão vinculados ao core, ou seja, aquilo que a empresa sabe fazer agora? Qual é o percentual de projetos, ou seja, em projetos mais inovadores? E, claro, na adoção de tecnologias, né, para a gente conseguir avançar nesse sentido. 2 slides aqui eu fecho, não vou passar todos. Esse slide para mim é muito importante, porque não adianta de nada o presidente da empresa ir lá e falar assim, quem que quer mudança? Aí todo mundo levanta a mão. Aí eu mudo a pergunta, né? Mas quem que quer mudar? O quanto que o indivíduo quer mudar? Se cada um de nós, se a gente não entender que inovação não vem de cima para baixo, às vezes dependendo da organização, médias empresas então, isso vem de baixo para cima num processo de geração de ideias, a agenda de inovação ela vira um blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Vira muito um discurso lindo, pouco executável. E aí, nessa lógica toda, eu vou terminar aqui para não estourar meu tempo, dois slides aqui para a gente fechar. Todo esse movimento de ruptura pela inovação e ruptura por tecnologia, usando aqui um pouco do que o meu colega Silvio Meira tanto gosta de falar, o argumento dele é muito simples. Sabe por que a gente está tendo que discutir inovação agora? Porque a gente está sendo impactado não só pelo coronavírus, mas porque a gente está sendo impactado por mudanças de comportamento e por mudanças de padrões, regulamentação e daquilo que a gente mesmo hoje tem utilizado enquanto tecnologia. Então, assim, se vocês estão achando que os negócios de vocês, que eles vão continuar na mesma forma que eles sempre operaram, eu acho bom vocês começarem a se coçar um pouquinho nas cadeiras, porque eu volto ao início da minha apresentação. Olhando o índice, esses índices de avanço do mercado financeiro, as empresas que mais têm crescido são as empresas de tecnologia.
porque eu consigo escalar a tecnologia por um preço barato e, obviamente, ou seja, eu consigo ganhar mercado e cliente para poder crescer. Resumo da ópera do que eu estou querendo falar com você, gente. Está exatamente nesse slide aqui, ó. Eu acho que a gente tem que mudar o nosso modelo mental. Eu acho que a gente tem que sair de um modelo mental que é um modelo muito baseado ou seja, tentar matar a inovação, mas para criar um mindset, uma forma que seja diferente para estimular as práticas de inovação. Fazer inovação e transformação digital meia boca, pelo amor de Deus, tenham recurso e inovação de uma forma estruturada. Estimulem os times de vocês numa agenda, ou seja, de geração de ideias. E, por favor, né, inovação não é agenda de cientista dentro de laboratório. Inovação é uma agenda de toda a organização e é uma agenda que envolve risco. Então, se eu quero avançar nesse sentido, peguem esses 9 elementos dos quais a gente está colocando aqui para vocês, citando a fonte Silvio Meira, que é uma pessoa muito brilhante dentro daquilo que ele faz e tem feito nos últimos 30, 40 anos, para a gente se provocar e para a gente avaliar o quanto que a gente está fazendo correto e quais são as organizações que a gente vai suportar para os próximos anos. Pessoal, de uma forma geral, era isso que eu queria trazer para vocês. Meu tempo é curto e só queria deixar aqui o meu contato, vou pular esses slides aqui. Quem quiser entrar em contato, tanto pelo LinkedIn quanto pelo meu e-mail pessoal, meu e-mail está aqui, que é hugo.tadeu@fdc.org.br. Eu fico inteiramente disponível para poder auxiliá-los e para até mesmo trazer exemplos de projetos que a gente tem estruturado dentro dessas grandes empresas e médias para suportar a inovação enquanto crescimento. Fico aqui disponível para as perguntas nos próximos minutos e para não atrasar o evento de vocês, considerando a participação dos demais colegas que aqui vêm. Obrigado, gente. Professor Hugo, muito obrigado. Pode ter certeza, meu amigo, que seria um prazer imenso ter esse atraso no evento, continuar lhe ouvindo, porque o conteúdo foi simplesmente fantástico. Estou aqui acompanhando a palestra, acompanhando também alguns comentários pela galera que tá nos assistindo no YouTube, em torno de 220, 230 pessoas nesse momento. Muitos comentários muito bons, a galera inteira realmente elogiando o conteúdo e querendo saber mais sobre isso. Eu tenho aqui 2 perguntas, certo, professor Hugo? Diga. Não sei se você prefere que eu faça as 2 e você responde, ou se prefere que eu faça de uma por uma. Como é melhor para você? Fique inteiramente à vontade. Eu só tô... Pronto, vou lhe fazer as 2 perguntas, que de repente o conteúdo se complementa e você já emenda um no outro, acho que fica melhor, né? Uhum. Eu tenho aqui uma pergunta do meu grande amigo e parceiro Guilherme Pequeno, da Gomes de Matos Consultores Associados. Ele pergunta como nós devemos tratar o trade-off estratégia versus estrutura organizacional versus orçamento versus inovação. Pergunta bem direta, essa é a pergunta do meu amigo Guilherme, certo? Segunda pergunta é uma pergunta minha para você. O assunto é muito interessante para mim, eu já vim lendo. Nós somos uma das indústrias mais tradicionais do mundo, a indústria gráfica é uma das mais antigas, mais tradicionais e também das que mais vem se reinventando ultimamente, eu acho que justamente por ser uma das mais tradicionais. Eu escutei, em algum momento atrás, um outro professor falando sobre inovação, onde ele dizia que, sobre estratégia, desculpa, onde ele dizia que a estratégia da empresa não deve ser a mesma para todas as suas unidades. Se você tem 3, 2 ou mais unidades comerciais, vamos dizer assim, que sejam, você deve ter estratégias diferentes para cada unidade, certo? Que cada unidade deve ser dona da sua estratégia, do seu planejamento, obviamente que obedecendo a um planejamento maior. Eu queria escutar de você qual a sua opinião sobre isso, como é que você, de certa forma, até nos orienta a fazer essa divisão, a saber ter esse olhar da estratégia macro e da estratégia por unidade, de tal forma que isso não se dissipe tanto e que venha a prejudicar a estratégia macro da empresa, certo? Seriam Fernando, essas 2 vamos... perguntas. Não, ótimo, vamos lá. Indo direto para a prática, que eu acho que é o meu sangue, cabeça de engenheiro falando, né? Primeira pergunta do Guilherme. Estratégia, orçamento e inovação. Como equilibrar essas 3 agendas? Eu vou responder pela prática.
o que eu tenho visto, assim, uma série de empresas desenhando planejamento estratégico, a turma fica um mês, quiçá um ano, dependendo das organizações, e porte fazendo aquele famoso mapa estratégico. Eu não sei se todo mundo conhece o famoso mapa estratégico. Qual é a proposta de valor, ou seja, o que a empresa quer ser, quais são os pilares de crescimento, blá, 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 blá. Depois que eu defino a estratégia, a turma quer discutir orçamento. Primeiro erro, né? Descasar orçamento de planejamento estratégico. Acho que isso é uma heresia por completo. Depois disso, a gente começa a entender que o mercado demanda uma série de soluções e aí, por consequência, eu quero adicionar no mapa estratégico transformação digital e inovação. Eu respondo aqui o Guilherme, não se faz planejamento estratégico descasado de orçamento e, por consequência, descasado das práticas de inovação. Poderia dizer que, tudo bem que eu posso até ser um pouco piegas aqui, mas seria a agenda de inovação ela é imperativa para crescimento de tudo quanto é organização. Agora, para eu poder inovar, além de estratégia, orçamento e etc., eu tenho que ter clareza de uma agenda que é tão quanto importante, que foi o que eu argumentei aqui com vocês. Portfólio. Eu preciso mostrar, Fernando, você como líder de uma organização, quais são os quick wins, como eu costumo dizer, né? Quais são as pequenas iniciativas que a inovação consegue trazer, pequenas mudanças, e de que forma que isso pode trazer resultado. E quando eu falo de portfólio, eu estou trazendo duas agendas. É a agenda da excelência operacional que me traz recurso agora, e desse recurso que me traz agora, qual é a minha capacidade para investimento no futuro. E aí parece estranho falar investimento no futuro, né? Mas grande parte das empresas que a gente tem acompanhado, elas criam aquilo que, no jargão de uma determinada empresa de São Paulo, a gente chama de affordable loss. Em inglês, bonito falar isso, né? Mas fazendo uma tradução, qual é a predisposição depois da agenda de excelência operacional que eu tenho para investir em inovação, mas sabendo que eu quero perder dinheiro, não é ganhar dinheiro. Porque quando a gente investe em tecnologia, o principal ativo da tecnologia se chama GT, fazer curadoria de dados. E num primeiro momento, nenhuma empresa que eu conheço e que avança em inovação como base tecnológica ganha dinheiro. Na verdade, ela ganha conhecimento para depois avançar para o mercado. A dificuldade de falar isso é quando a gente pega ou trabalha com as empresas tradicionais, colocar isso na cabeça do executivo, porque ele tem a ansiedade do quarter e a ansiedade do maldito do ROI. O problema é que ROI demais destrói valor na empresa, ou seja, no longo prazo. E aí a dificuldade é equilibrar essas agendas. Então, voltando aqui à pergunta do Guilherme, tem que ter planejamento estratégico, casado com orçamento, casado com inovação. O resultado disso tudo se chama portfólio. Portfólio de iniciativas para o curto, para o médio e para o longo prazo e avaliar constantemente quanto isso traz resultado. E aí a sua segunda pergunta, Fernando, estou tentando ser bem objetivo aqui, quando você fala de estratégia, e muito obrigado pela pergunta, porque a gente fez até mais ou menos um mês atrás exatamente o planejamento estratégico de uma grande empresa, uma multinacional, e que essa foi a pergunta de um executivo, de primeira linha deles, do qual a nossa resposta foi tão clara quanto: estratégia é um desejo macro, uma definição clara de propósito, né? Mas eu preciso ter clareza de qual que é a estratégia, falando um pouco de uma forma mais moderna, né? De quais são os squads por unidade de negócio, ou seja, de que forma que as regionais teriam autonomia no processo decisório, para além da estratégia macro, elas conseguirem avançar nas suas unidades operacionais. Então, eu tenho um desejo macro corporativo, macro da unidade. É como se fosse uma empresa que está lá na Alemanha, que tem a sua sede na Alemanha, e as outras unidades espalhadas pelo mundo. Eu preciso ter autonomia dessas unidades espalhadas pelo mundo, ou espalhadas pelo Brasil, por uma história muito simples. Tem uma pessoa na ponta que se chama cliente e que não é igual para o regional. E eu tenho que ter a capacidade, a flexibilidade, a adaptabilidade para atender esse sujeito na ponta. E aí, só para terminar minha resposta para você, Fernando, não é à toa que o principal conceito de inovação se chama jobs to be done. Traduzindo, o que eu consigo ou como que eu consigo inovar para o meu cliente o quanto mais rápido possível. Vamos parar com essa ladainha de acreditar que a gente inova da prateleira para dentro, porque a gente está vendo várias organizações avançando rápido e com soluções ou com inovações que não são as mais perfeitas, mas elas crescem porque elas conseguem atender o cliente quanto mais rápido, melhor. Então, te respondendo, acho que a gente tem que ter, sim, essa capacidade de adaptação e capacidade de entregar a solução na ponta, e que é extremamente difícil para as empresas muito engessadas, porque a gente cria esse mantra que o planejamento estratégico corporativo
ele é tão quanto importante ou mais relevante do que o próprio cliente que está na ponta, né? Então, eu acho que como ponto de partida disso tudo, e volto ao que eu argumentei, mudança de mindset. A gente foi educado para trabalhar em máquinas, uma máquina linda como essa daí, sua, Fernanda, atrás de você, mas fazendo uma analogia, num processo que é industrial cartesiano. O problema é mudar a forma como a gente foi educado para entender que o mundo exige flexibilidade. E aí, só para vocês terem uma ideia de uma coisa que é importante, eu não coloquei aqui, mas eu vou fazer questão de colocar. Vou fechar aqui os meus slides por 1 minuto e vou mostrar para vocês a famosa estratégia da Amazon. Aliás, eu posso dizer para vocês que isso é público, que eu vou colocar aqui agora, e a Amazon, ou seja, faz parte lá do nosso grupo do Centro de Referência em São Paulo. Que é uma estratégia super simples, gente. É uma estratégia que eles chamam de frugal. O que é frugal? Capacidade de adaptação e simplicidade nas respostas. Se isso não for claro para vocês, eu mudo meu título de especialista em inovação para especialista em qualquer outra coisa. Olha a decisão da Amazon. De novo, público isso. Obsessão pelo cliente, capacidade de invenção e simplicidade, ser cada vez mais curioso e ter uma agenda de aprendizado, ter uma agenda do dono e aqui, ó, entregar resultados. Olhem para essa foto. Isso é um bom planejamento estratégico. Vou voltar a fechar minha tela aqui só para poder vê-los, tá? Isso é um bom planejamento estratégico e a gente ainda insiste em acreditar que esses modelos tradicionais eles são os determinantes. Não, eles são importantes, mas eles precisam ter uma agenda somada a uma série de outros modelos que têm dado muito certo. Não é à toa que a Amazon vale $1 trilhão, né? Muito bem, professor Hugo. Muito obrigado mais uma vez. Para quem não acompanhou o início da palestra, eu estava conversando agora há pouco com o professor Hugo, da Fundação Dom Cabral. O professor Hugo fez uma palestra com o tema Inovação, Estratégia, Execução e Resultados. Ele lidera o Centro de Referência em Inovação Nacional e tem pós-doutorado em Simulação e Tomada de Decisão. Professor Hugo, muito obrigado, conteúdo riquíssimo, fico muito feliz, obrigado por sua participação, espero que continue conosco, nós ainda teremos 2 palestras excelentes aí para assistirmos. Obrigado. Pessoal, eu quero registrar a minha felicidade desde o começo da organização desse evento. Eu vou falar por mim, por toda a equipe que esteve junto comigo e também pela nossa família empresária. A gente esteve muito preocupado com a qualidade do evento, não em termos de estrutura, porque isso não deu muito tempo, a gente optou por receber vocês aqui dentro da nossa casa, como eu já falei, certo? Mas a gente esteve muito preocupado com a qualidade do evento, porque a gente precisa devolver para o mercado um pouco do muito que o mercado nos dá. E quem me conhece já escutou muito isso da nossa boca e é por isso que nós estamos aqui fazendo esse evento. Mas eu queria registrar, porque estou muito feliz, acabei de receber a informação da nossa assessoria, e nós estamos com mais de 250 pessoas online no YouTube, além das 40 pessoas aproximadamente que nós estamos aqui na sala do Zoom. Então, nós estamos falando aí de aproximadamente 300 pessoas do início desse evento. Eu estou extremamente feliz, muito obrigado a todos, certo? Nesse momento, eu quero chamar vocês para um intervalo de 2 minutos, exatos 2 minutos, nem um segundo a mais, que é o tempo de vocês tomarem uma água, tomarem um café, esticarem um pouco as pernas, e a gente volta. 2 minutos, ok?